título do meu trabalho é Lagon, um sistema de construção. Aqui nós temos algumas palavras relacionadas ao conceito do projeto Lagon, que seriam simplicidade, sustentabilidade, valorização da natureza, consciente, qualidade de vida, hábitos saudáveis e equilíbrio. A palavra Lagon é uma palavra de origem sueca que não tem uma tradução exata para o português, mas seria algo semelhante a nem pouco nem demais, apenas o suficiente. É um sistema construtivo de habitação mínima, com o objetivo de ser economicamente atrativo, reduzir o tempo de construção, permitir a mobilidade da construção. Além disso, seria possível a conexão de novas partes e ampliação do projeto, de acordo com as necessidades de cada cliente. Atender os mais diversos tipos de perfil de cliente seria outra diferença do projeto, de acordo com as mudanças decorrentes de cada fase da vida. Permitiria, então, que o projeto mudasse de acordo com a evolução pessoal de cada cliente. A proposta de permitir uma construção que seja itinerante seria semelhante ao proposto pelo escritório Ove Studio, seu projeto de hotel Haivin, que a gente tem ilustrado ali, como uma estrutura organizada em esqueleto que permitiria a colocação e remoção de containers de acordo com a demanda. Nessa circulação vertical fixa também passam as tubulações, que a gente tem nessa outra imagem, demonstrando aqui então um container entrando na estrutura e aqui a estrutura e a circulação vertical centralizados. Seria feito com arquitetura modular volumétrica e painelização. Utilizar a junção dos dois conceitos, das melhores qualificações dos dois conceitos. Utilizando a arquitetura modular volumétrica para a criação de módulos autônomos, especialmente no que diz respeito à parte da estrutura, e a painelização para o fechamento dos módulos de forma personalizada entre diversas opções disponíveis em um catálogo. Além disso, os painéis que são utilizados em uma edificação multifamiliar podem, por exemplo, serem transportados de uma edificação para outra, em endereços diferentes. Uma pessoa, por exemplo, que mora aqui em Porto Alegre, num sistema desse, pode retirar os fechamentos do seu apartamento e levar para um edifício pré-existente lá em São Paulo, que utiliza o mesmo sistema, e ela vai aproveitar os seus próprios fechamentos. Ela vai conseguir ter a mesma configuração do apartamento que ela tem aqui e ela pode levar lá para São Paulo. Permite também a mobilidade de uma pessoa que mora num sistema com apartamentos, mas ela pretende ter uma casa individual. Então ela pode retirar os seus fechamentos de um prédio e levar para um terreno, sendo necessário apenas que ela adquira separado uma estrutura. Com isso, ela vai conseguir ter um aproveitamento do investimento que ela fez uma vez, ela pode levar para outro local, para outro terreno. Então, como os módulos seriam de 3x3x3, a gente conseguiria ter um menor uso de maquinário para a movimentação desses módulos, sendo que o ideal seria que a movimentação deles poderia ser feita, as partes desse sistema poderiam ser movimentadas com qualquer pessoa fisicamente capaz, sem a necessidade do maquinário, que lá naquele outro exemplo era um grande guindaste no centro do edifício. O terreno escolhido para a ilustração dessa proposta é em Porto Alegre, na rua Dr. Alcides Cruz, 186. Ele fica localizado na intersecção da rua Dr. Alcides Cruz com a Dona Eugênia. A rua Dona Eugênia, conforme a gente pode visualizar aqui, ela não tem uma continuidade até a Silva só, mas existe a previsão no plano diretor dessa continuidade, então aqui passaria uma rua. No terreno, a gente tem quadras de futebol da antiga sede do Grêmio Esportivo Força e Luz. Esse terreno teria sido adquirido pela Companhia Zafra em 2006. Aqui a gente tem uma ideia de como é a volumetria das edificações do entorno. Foi escolhido especialmente pela centralidade em relação ao centro urbano de Porto Alegre. Além disso, como o perfil de usuário vai ser de um estilo de vida mais simples, mais básico, focado na sustentabilidade, era necessário dispor de um suporte às necessidades diárias a curtas distâncias, sem ter a necessidade de um deslocamento muito grande, e que o deslocamento, quando necessário, seja possível com transportes alternativos, como bicicletas, como patinetes, além do transporte público. Então aqui foi feito um estudo de alguns pontos de interesse no entorno, desde atividades de lazer até hospitais, pronto-socorro. Temos também faculdades no entorno, temos a URGS, temos a PUC. E todos esses locais que foram marcados neste mapa são possíveis de acessar de bicicleta. Essas marcações todas foram feitas com base no percurso de bicicleta. Então, o mais longe que a gente tem ali demora menos de 15 minutos para a pessoa chegar de bicicleta e as distâncias são curtas. Então, ele é um local que atende às necessidades diárias, dispõe de fácil acesso ao transporte de ônibus, mercado, hospital, escolas e universidades. Aqui a gente tem demarcado as ciclovias e ciclofaixas e os pontos marcam os bicicletários localizados no entorno. No mapa menor, as paradas de ônibus no entorno, que a gente pode observar que ele é bem suprido. Aqui temos o mapa de cheios e vazios. É uma região bastante consolidada, com bastante edificações. Ao lado temos a hierarquia viária, demarcando então como via arterial a Rua Silva Só e como coletora a Rua Doutor Alcides Cruz.
No mapa de uso, podemos verificar que o uso predominante é residencial, algumas poucas unidades de uso misto, uso comercial e uso institucional. Ao lado, a distribuição de vegetação. Aqui temos ilustrando o perfil viário da rua Alcides Cruz. Dados extraídos da DM Web, que é uma região predominantemente residencial, então. O índice de aproveitamento de 1,6, máximo de 3. A altura máxima permitida é de 42 metros. Aqui na planta técnica a gente pode observar então a área do terreno, que seria de 3.623 metros quadrados. Temos aqui também a demarcação do recuo de jardim, que é de 4 metros. Aqui temos a simulação das áreas máximas de possibilidade de construção, tanto com compra de índice quanto sem compra de índice. Aqui a simulação do esgotamento de índice, com relação à altura, sem compra de índice. Foi considerado, então, o uso de 40,8 metros quadrados na altura, resultando em 12 pavimentos de 3,4 metros de pé direito, cada pavimento tipo, e de cada torre, com um total, então, de 358 metros quadrados em cada torre, totalizando 8.600 metros quadrados. O estudo solar, demonstrando aqui a posição do Sol no solstício e no equinócio, o que nos demonstra que a fachada norte é a melhor opção de fachada, com melhor insolação. A face sul prejudicada, não pegando sol no decorrer do dia, gerando um prejuízo do ponto de vista de iluminação natural, bem como térmico, tendendo a ter ambientes especialmente frios durante o inverno. E a face oeste, que pega o sol forte da tarde, costuma trazer um maior prejuízo do ponto de vista térmico. Seguindo para as referências, a primeira é do escritório Penda, e conforme os arquitetos, o objetivo dele é resgatar um nível de individualidade para que os moradores da torre consigam chegar mais próximo do ato de construir a sua própria casa. Ele se destaca como referência por possibilitar, então, a personalização do projeto, conforme o gosto do cliente, e pela organização em grade, cujos módulos obedecem um padrão de distanciamento entre as estruturas. A segunda referência é o Toronto Tree Tower. Ele usa um processo de construção modular também, onde os painéis de CLT são pré-fabricados e pré-cortados, e aí todos os módulos vão sendo empilhados, sendo que eles incluem acessórios e acabamentos e já são entregues prontos, bem dizer, prontos no local. A principal semelhança com o projeto a ser apresentado é principalmente pela forma de montagem da edificação por empilhamento, bem como a característica de circulação vertical centralizada. A terceira referência é o Habitat 67. Cada módulo de concreto foi pré-moldado, pré-fabricado numa fábrica e levado até o terreno, e eles foram trabalhados de modo que fossem feitos conforme uma cadeia de montagem de veículos. A semelhança desse projeto com o que vai ser proposto é com relação à sua forma modular, que originalmente tinha habitações formadas de 1 a 4 módulos, exatamente com o que vai ser apresentado aqui. A quarta referência é o The Farmhouse. É um projeto conceitual que não foi construído nem foi projetado especificamente para algum terreno. Seria pré-fabricado fora do local de construção, embalado e transportado por caminhões. O principal material de construção, que seria o CLT, com o propósito de reduzir o gasto com energia e garantir uma pegada ambiental mais leve, realizado de forma a permitir que os módulos possam ser utilizados também em construções de habitações unifamiliares, de modo a permitir que os proprietários também possam projetar e montar o seu próprio local de acordo com as suas necessidades. Então, diversos elementos podem ser combinados de um catálogo, conforme a gente tem essa ilustração, de um módulo básico até a junção de vários, e posteriormente aqui, né, num arranha-céu, como foi ilustrado nesse prédio. Então, as possibilidades de layout são inúmeras. O que mais se assemelha ao que vai ser apresentado, a materialidade dele também é uma referência, serviu de inspiração com o uso do CLT. A gente tem aqui a apresentação do programa de necessidades, gerando um total de 5.744 metros quadrados de áreas privativas, áreas adensáveis. Outras áreas possíveis seriam as salas multiuso, academia, lavanderia, espaço kids, espaço coworking, espaço gourmet, spa e estar coletivo, totalizando aproximadamente 528 metros quadrados. O estacionamento ele foi calculado para oferecer aproximadamente uma vaga a cada 8 módulos e o bicicletário uma vaga a cada 2 módulos. Ele foi organizado em 2 torres para possibilitar o maior número de unidades com acesso à iluminação privilegiada da face norte. A fachada sul, que é a que possui o inconveniente de falta de insolação, concentra a parte de circulação vertical e horizontal, alterna cheios e vazios, com a combinação de espaços. A circulação vertical fechada, já que pela sua funcionalidade e pelas normas de prevenção de incêndio, elas exigem um isolamento. E as circulações horizontais mais abertas, incluindo as varandas coletivas, propiciando então uma ventilação e iluminação natural, além de uma conexão visual com o entorno. No térreo são dispostas as atividades de uso coletivo,
Foram buscadas atividades que complementem o espaço individual dos módulos, já que são espaços bastante reduzidos. Seguindo na linha do conceito Lagon, as atividades de lazer e bem-estar foram priorizadas. A possibilidade de adaptar espaços, fazendo a ampliação, a conexão de espaços de atividades diversas também foi um objetivo no projeto. Ao determinar, então, o layout, foi pensado que as salas multiuso, o estar coletivo, o espaço gourmet e espaço kids estejam próximos de forma que eles possam ser utilizados tanto de forma individual, como possam ser conectados no momento de fazer algum evento de maior porte. A criação deste caminho coberto entre as duas torres cria um espaço de estar, de conexão com o pátio interno, e faz com que as atividades de uso compartilhado sejam acessíveis tanto para os moradores de um prédio quanto de outro. Buscando encontrar quais são os espaços de maior uso, de maior utilidade em condomínios, encontrei vários relatos dizendo que as piscinas mereciam destaque em questão de uso. Porém, também encontrei diversas informações de que são elas as áreas de maior custo de manutenção. Com base nisso, eu optei por fazer a inclusão de uma área de spa, onde teriam algumas hidromassagens, que apresentam um custo menor de manutenção, consomem menos água, e além disso, seria possível o uso durante todo o ano, já que aqui a gente tem duas estações bem marcadas, que é o verão e o inverno, com as temperaturas muito baixas durante o inverno. Então, a utilização, o custo-benefício acabaria sendo menor com a utilização do spa, que permitiria o uso durante o ano inteiro. O espaço coworking, ele é pensado a fim de possibilitar que os moradores também possam realizar algumas atividades laborativas, sem ter a necessidade de deslocamento. E também a gente tem uma opção de dispor como um espaço de pesquisa, um espaço, de repente, de uma biblioteca, uma mini biblioteca. Os pavimentos superiores são acomodados os apartamentos, que a gente pode organizar desde um módulo básico, com um módulo somente, algumas configurações com 2, 3 e 4 módulos. Isso é apenas algo ilustrativo, tendo em vista que as possibilidades são diversas. Sinaliza-se a possibilidade de supressão de alguns desses módulos, a fim da gente conseguir aumentar alguma área de estar, alguma varanda, em pavimentos alternados, de modo a criar cozinhas de uso coletivo, algum estar. No estacionamento nós temos 51 vagas para carros, a proposta é que seja de uso rotativo. Há também o bicicletário, que é a prioridade do projeto. A gente tem 272 vagas de bicicleta acomodadas em suportes que permitem acomodar uma bicicleta sobre a outra. As vagas de automóvel foram organizadas a 45 graus para permitir que a área de manobra seja a menor possível. O acesso de veículos se dá por uma rampa voltada para a rua Dona Eugênia, de modo que o acesso de veículos seja completamente isolado do trânsito de pedestres, para possibilitar que os pedestres tenham uma qualidade melhor de deslocamento ou de contemplação, e que todo o entorno da área que não é ocupada pela edificação seja de uso dos pedestres. A circulação vertical de somente uma das torres chega até o subsolo, tendo em vista que seria exagerado o uso da circulação das duas torres. Foi optado por utilizar a circulação da torre mais ao norte, levando em conta as rotas de fuga em caso de incêndio, tendo em vista que a gente tem como opção de rota a própria rampa de acesso dos veículos, então a gente consegue ter mais de uma opção e diminuir a distância das rotas de fuga. Suporte esquemático demonstrando o subsolo e a disposição das bicicletas nos suportes. Ainda a gente consegue observar que a circulação vertical, no que se refere à escada, ocupa o espaço referente a um módulo, outro corte esquemático. Aqui um corte que demonstra a circulação criada por essa cobertura entre as duas torres e também a criação de um pátio mais reservado entre as duas torres. Conseguimos visualizar aqui também a circulação horizontal, que é realizada através de um meio módulo. Algumas possibilidades de ilustração dos layouts, desde um módulo até 4 módulos, ressaltando que as possibilidades são ainda maiores e que as possibilidades de utilização ou não de um determinado layout tem que levar em conta cada terreno, objetivando uma maior eficiência térmica, energética e luminosa. Se propõe que o mobiliário seja projetado acumulando funções distintas, de forma que se consiga um melhor aproveitamento do espaço. Essas imagens ilustram que o afastamento entre as duas torres se dá de modo que nenhuma das torres faça sombra para a outra, propiciando que tenha uma maior iluminação natural e um maior número de horas do dia. Foi observado também o recuo de 18% da altura em relação ao terreno dos vizinhos, conforme determina o plano diretor. Algumas visuais do nível do observador, ressaltando que as representações das esquadrias são apenas ilustrativas, tendo em vista que a disposição delas, o layout, como elas vão ser organizadas, vai ser objeto de estudo da próxima etapa.